Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, vamos dar continuidade à nossa poderosa campanha de oração, amém? Aleluias, glórias a Deus. Praticamente todos os dias, eu não imaginei até que eu estaria gravando vídeos todos os dias, mas todos os dias Deus tem colocado aí uma mensagem no meu coração para estar transmitindo para você que tem seguido essa campanha, para você que mandou o seu nome lá no Zap, né? No DDD 44, telefone 99950-2638, que é o meu telefone, pastor Adegar, do Ministério Jerusalém de Glória em Glória, aqui de Maringá. Amém? Hoje nós vamos estar meditando na palavra que está em 2 Crônicas 7, do verso 1 até o verso 14. Amém? Glória a Deus, aleluia. Poderosa campanha. Estamos felizes aí com o que Deus tem feito na vida de todos nós participantes e na vida até mesmo de quem não está participando da campanha, mas tem ouvido, visto os vídeos, colocado no coração e praticado segundo a palavra de Deus. Deus também abençoa. Amém? Glórias a Deus. A campanha é assim. Aleluia, glórias a Deus. É um meio de Deus te abençoar e você abençoar a obra de Deus. Amém? Como eu sempre falo, o Ministério Jerusalém de Glória em Glória trabalha com pessoas em condição de rua. Não se pega oferta, não se pega dízimo de pessoa quando está em condição de rua. Amém? Não tem como, né? Muitas vezes não tem nem para elas mesmas. Então, essa obra é uma obra que pessoas enviam outras pessoas para investir na nossa obra, para essa obra continuar. Não vivo da obra, sou servidor público, trabalho na Prefeitura de Maringá já há 12 anos, amém? Era para dar mais tempo, né? Era para dar mais tempo, mas um período eu saí da Prefeitura e também sou serralheiro, fui trabalhar por conta, não deu muito certo. Na época não era servo de Deus ainda. E eu já falei aqui também, né? Quando você não serve a Deus, quando você só sabe que Deus existe, mas não o serve, não se esforça em servi-lo, não está ligado, não está em comunhão com uma igreja, só sabe que Deus existe. Talvez você até lê a Bíblia dentro de casa, faz as suas orações dentro de casa, mas não está ligado ao corpo. Existe uma possibilidade muito grande da gente cometer grandes falhas e jogar bênçãos de Deus fora. Amém? E é por isso que Deus tem colocado no meu coração nós fazermos esses vídeos para que você receba a sua bênção, mas também entenda a maneira de reter a bênção de Deus. Senão Deus te abençoa e você joga fora. Deus te abençoa de novo, você joga fora. Você passa a sua vida ganhando e perdendo, mesmo Deus te abençoando, mesmo Deus te amando. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Nós vamos estar aqui em 2 Crônicas 7:11. Diz assim, olha: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Começa então o reinado de Salomão. Após 4 anos, Salomão reinando, ele dá início ao templo. Deus permitiu que ele fizesse o templo um local de sacrifício ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Faz aí 7 anos para fazer o templo, leva praticamente 14 para fazer a casa do rei. Mas onde nós estamos lendo hoje, aleluia, glórias a Deus, diz que ele terminou o templo e Deus apareceu para ele. Amém? Deus veio até ele, glória a Deus, aleluia. Diz, de noite apareceu um Senhor a Salomão e lhe disse, tá? Aqui não diz, eu não pesquisei, eu não entrei nos detalhes, se ele apareceu em sonho, se ele apareceu em visão, eu não sei. Aqui diz, e eu creio, que o Senhor apareceu a Salomão. Aleluias, glórias a Deus. E eu gostaria que você analisasse esse 7:14.
ele fala assim, ó, se o meu povo. Esse se é uma partícula de futuro, você concorda comigo? Tá? Ele não diz assim, ó, o meu povo está pecando contra mim e eu vou mandar. Não. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Amém? Então, o que nós aprendemos com essa mensagem de hoje? Deus havia se agradado, aleluias, glórias a Deus, do templo que Salomão havia feito. E ele estava explicando para Salomão, ó, eu aceitei o sacrifício de você fazer o templo e fazer o sacrifício nesse lugar. Eu aceitei. Eu estou nesse lugar com vocês. Amém? É o primeiro ponto. Eu aceitei. E todas as vezes, olha. Então, aí ele diz assim, olha. Aqui, um pouco para trás. Ó, eu escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus. Deus fala, ó. Se, partícula de futuro. Se eu cerrar os céus. De modo que não haja chuva. Ou se eu ordenar os gafanhotos que consomam a terra. Ou se eu enviar a peste, tá? E o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, o que nós precisamos entender, tá? Que não somente o povo de Deus, como todos os seres humanos que estão nesse corpo, nós temos nesse corpo de pecado, nós temos assim uma tendência a virar as costas para Deus, tá? Nós temos tendência. Por mais, vai passando o tempo, e nós vamos se esforçando, porque é com esforço que faz a coisa certa, nós temos que se esforçar. A tendência da carne é virar as costas para Deus e fazer o que desagrada a Deus, de todos os seres humanos na face da terra. Mas aí nós, ouvindo falar sobre Deus, nós nos esforçamos para viver na presença de Deus. Amém? As nossas más atitudes, Deus opera permitindo que coisas ruins aconteçam para não nos perder totalmente, porque nós temos essa vida e também temos uma vida eterna. Se Deus não nos corrigisse na vida carnal o qual vivemos, nós perderíamos a vida eterna. E o Deus que nós servimos é um Deus que sabe do ontem, do hoje e do eternamente. Ele sabe que a minha tendência, a tua tendência, a nossa tendência é fazer a coisa que desagrada a Ele, e por causa disso, devido à fidelidade, o amor, né, o poder dele, mas nós somos livres, nós temos livre-arbítrio para decidir sobre a nossa vida. E aí nós fazendo o que desagrada a Deus, nós perderíamos a nossa salvação. Então, Deus prefere enviar o gafanhoto, enviar a fome, enviar a peste, porque é através desses envios sobre a face da terra que o homem começa a analisar como que a vida é passageira, como que a vida é curta, como que o dinheiro, a fama, todas essas coisas materiais, elas não nos levam a nada, tá? Não nos levam a nada, e elas trazem uma satisfação momentânea, mas como nós não somos daqui, não sabemos o último dia de vida, né? Quantas pessoas partiram hoje? Quantas pessoas no mundo partiram hoje? Tá? Talvez partiram sem pedir perdão, talvez discutiu ontem com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho, com alguém, e partiram hoje. Essas pessoas não sabiam que ontem seria o último dia de vida delas. Eu não sei se hoje é o meu último dia de vida. Então, eu tenho que procurar a viver em comunhão com o meu próximo e em comunhão com Deus todos os dias. Porque nós falamos do dia seguinte, mas nós não sabemos se esse dia seguinte chegará. Você está entendendo? Ninguém pode garantir que nós estaremos vivos amanhã. Pela misericórdia de Deus, Deus nem permite a gente ficar pensando nisso, porque senão a mente não aguentaria, né? Mas nós não sabemos daqui 5 minutos o que vai acontecer com a nossa vida, mas Deus sabe do meu ontem, do meu hoje, do meu amanhã, tá bom? Aleluias, glórias a Deus. E aí ele diz assim, olha, eu recebi o templo, eu gostei, porém, se eu enviar a peste,
porque o meu povo se afastou de mim, e eu enviar a peste como correção, eu cerrar os céus, não deixar que chova, trazer uma grande seca para o meu povo se voltar a mim, o que vai acontecer? Se o meu povo, no momento de luta, no momento de dificuldade, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não, opa, eu sou de Jesus, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, amém. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus, eu pequei, Deus, eu errei, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Se eu me humilhar de coração, eu orar, ter uma vida de oração e eu buscar a Deus, porque a gente tem tendência de buscar outras coisas. Nós buscamos riqueza, nós buscamos luxo, nós buscamos coisas que satisfazem a nossa vida natural e buscamos pouco a vida espiritual. Então Deus está convidando nós buscarmos a vida espiritual. Seria até invertido a situação. Se nós buscássemos mais a Deus, se nós buscássemos mais a nossa vida espiritual, a nossa vida natural, ela seria muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aí Deus fala assim, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, tá ok? Então, tá fazendo coisa que desagrada a Deus, mas entende que está desagradando, Deus enviou, né, uma situação de arrependimento, você se arrepende e muda a sua atitude, muda, mentia, não mente mais, roubava, não rouba mais, fazia negócios para passar as pessoas para trás, não faça isso mais, muda, dá para você viver sem mentira. Aí eu quero explicar para você uma situação. Viver sem mentira não é viver contando a sua vida para todas as pessoas. Amém? Talvez você fale, bom, agora eu sou servo de Deus, eu não posso mentir mais. Então vou falar toda a verdade, sai contando a sua vida toda para as pessoas. Tem muita gente na face da terra que quer ver o seu mal, tá bom? Que quer ver você na roça, que quer ver você destruído. Esses daí vai usar a sua fala para prejudicar você. Então não é isso que Deus... Você não precisa viver mentindo, mas você não precisa viver falando tudo para todas as pessoas. Fica quieto, fala com Deus, fala das suas dificuldades para Deus, fala da sua vida para Deus, conversa com Deus. Nós servimos um Deus que fala, que ouve e que vê. Amém? Aleluia, graças a Deus. Eu tenho muitos testemunhos sobre a minha vida, mas esse que eu quero contar rapidinho é de uma pessoa numa igreja onde eu estava. Ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O nome era Marcos, tá? Não me lembro o sobrenome, mas não há necessidade de falar também. O nome dele era Marcos. Ele se converteu na igreja onde Cristo me libertou. E ele estava passando por dificuldade, nós passamos por dificuldade, precisou vender o carro. Só que o carro dele, o motor estava fraco. Tá bom? O motor estava fraco. Ele, antigamente aqui em Maringá, tinha um local chamado Pedra, onde as pessoas iam lá na Pedra, tá? E levavam vários carros de ali. Um aparecia para comprar, outro aparecia para vender. Tinha gente que comprava para revender, né? Ganhar dinheiro em cima e tal. E ali ele levou o carro dele ali. E ficou, não apareceu ninguém, né? Ele pedindo ali para Deus abençoar tal. Aí ele precisou sair um pouquinho. Quando ele voltou, tinha alguém em volta do carro dele olhando. Ele falou, olá, tudo bem, tudo bem. E aí a pessoa começou a perguntar para ele, o carro é seu? Ele, sim, é meu. Como é que tá na questão de documentação? Tá tudo ok? Imposto, tudo pago, tal. Não, documentação tá tudo paga, tá tudo certinho, né? Estofamento, tal, abriu o carro para o cara ver, tudo mais, tal. Aí o cara fez a seguinte pergunta, e o motor do carro, como é que está? Ele, né, na hora lembrou, sou servo de Deus, não posso mentir. Porque você sabe, se você entende um pouco de carro, dá para você colocar algum produto dentro do motor, para quando bater a chave lá, não sair aquele fumaceiro, não, né? Por um tempo parece que o motor tá bom, né? Aí ele falou pro cidadão assim, não, o motor tá fraco, ele tá meio que fumando, tá fumaceando. Você vai ter que, a pessoa que comprar o carro vai precisar fazer o motor. O cara levou um susto assim, né? Falou pra ele, ué, mas como que você tá vendendo o seu carro e você fala que o motor não tá bom? Ele falou, não, eu sou servo de Deus, eu não preciso mentir pra você. O cara até se espantou
com a franqueza dele, né? Com a verdade dele. Então nós vivemos num mundo, né, que não está muito acostumado com verdades, sabe? Prefere acreditar em algumas mentiras. E ele falou a verdade, o cara gostou da postura dele e gostou muito do carro e acabou comprando o carro, mesmo o motor não estando tão bem, pois fez o motor e tudo bem, tá ok? Então, você serva de Deus, você não precisa viver mentindo, não precisa contar histórias fantasiosas também, né? Tem umas histórias assim que crente conta, que meu Deus, tá? Não, para com isso, viva uma vida simples, ok? Viva uma vida de humildade, de oração, de busca da presença de Deus. Na verdade, oração, busca, pedir perdão a Deus é todos os dias. Todos os dias nós estamos num corpo que nós pecamos no olhar, no pensar, tá? No sentir, e Deus nos conhece por completo. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Deus promete, tá? Então eu ouvirei dos céus. Quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos, quando nós realmente nos convertemos nos nossos maus caminhos, Deus ouve dos céus. Deus ouve, amém? Dos céus. E Ele tem poder para perdoar pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então Ele nos perdoa quando a gente busca de coração, Ele nos perdoa, Ele nos molda. E aí, o que é sarar a terra? A terra estava seca, a terra estava vazia, a terra estava numa postura de fome. Agora vem as chuvas novamente, aí começa a brotar a vida. Amém? Aleluia, transformação, prosperidade. Amém? Aleluia, glórias a Deus. É isso que Deus quer para a nossa vida, é isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Você quiser participar dessa campanha, vou estar orando até o dia 10 de janeiro de 2022, tá bom? Tá passando muito rápido, daqui a pouco tá acabando essa campanha, né? É só passar o seu nome completo para o DDD 44, telefone 999 50 26 38. É um voto de R$200, mas você vai pagar somente esses R$200 até na data, até as 24 horas, tá? 23 horas e 59 minutos, tá? Do dia 10 de janeiro de 2022. Se algo acontecer de especial na sua vida, muito bom, extraordinário, você paga o voto, senão você não precisa pagar o voto. Deus te abençoe, amém? Importante é que leia a palavra de Deus, veja esses vídeos, se esforça para viver na presença de Deus, para cada vez você ser mais vitorioso e mais feliz. Amém? Estamos com 89 nomes. Se você não está aqui, envia seu nome, eu quero orar por você, eu quero ver Deus abençoar você, a sua vida, a tua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Se você não aceitou ainda Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que está me ouvindo aí, pede a Deus perdão dos seus pecados e fala alto: Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Faça a postura hoje. Aceita Ele hoje. E deixa Deus cuidar da sua vida. O Espírito Santo quer te conduzir para caminhos de vitória. Amém? Seja humilde. Seja humilde. Cada pessoa está numa posição. Ninguém é melhor que ninguém para Deus. E seja humilde, tá? Deus quer te usar muito na face da terra. Quer levar você para ver coisas grandes, para fazer coisas grandes pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Esse nome ninguém compra. Esse tesouro ninguém compra. Mas Deus dá para aquele que crê, para aquele que quer servir a Deus de verdade. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, está aqui, Senhor, os 89 nomes que nós pedimos, ó Pai, para o Senhor fazer o teu querer, a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus.